Eliminação agora, gente, na Copa do Brasil. O time do CSA acabou de perder para o Vasco, 3-1 lá fora. E estamos fora da Copa do Brasil. Claro que todo mundo pensava em uma classificação, todo mundo sonhava com isso, todo mundo imaginava que o time do CSA pudesse fazer um jogo heróico lá fora e se classificar. Mas eu avisei muitas coisas pontuais que o time do CSA precisava utilizar, que não utilizou nesse jogo e saiu derrotado dessa partida. Vamos falar sobre isso? Eu agradeço primeiramente a presença de todo mundo. Vamos colocar aqui na tela também as mensagenzinhas iniciais, né? Para vocês darem o like aqui nesse vídeo. É importante demais para vocês seguirem apoiando o nosso trabalho e esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube. E a sua inscrição também aqui é muito importante para que a gente possa ficar cada vez mais relevante dentro da plataforma. Beleza, galera? Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu avisei. O time do CSA não poderia jogar essa partida com medo de jogar. E entrou em campo amedrontado. O time do CSA já entrou em campo derrotado. Entrou em campo com medo do Vasco. Esse, pra mim, foi o principal fator da derrota, o principal motivo da derrota, a atitude do time dentro de campo. O time do CSA entrou derrotado, entrou com medo, entrou para se defender, completamente retrancado lá atrás. O time do CSA tinha o Betão e o Islam como dupla de zaga, aí tinha o Enzo na lateral esquerda e o Felipe Albuquerque na lateral direita. Mas além desses 4 jogadores, o Cachoeira vinha para o lado do Enzo para ajudar na marcação e o Silas vinha para o lado do Felipe Albuquerque. Então a gente tinha uma linha de 6 jogadores lá atrás. À frente deles a gente tinha 3 jogadores. O Camacho, o Nicola e o Brian, e lá na frente completamente isolado e perdido o Thiago Marques. Então foi uma escalação que fez com que o time do CSA jogasse completamente lá atrás, retrancado, sem nenhuma possibilidade de sair jogando, sem nenhuma possibilidade de sair tocando bola, sem nenhuma possibilidade de contra-ataque. E o time do Vasco estava completamente confortável no jogo, porque o time do CSA não implicou nenhuma dificuldade para o time do Vasco. Nenhuma. Dificuldade zero, gente. O time do Vasco implicou para o time do CSA implicou para o time do Vasco. Zero dificuldade. O Vasco só olhou assim, oxi, é fácil assim, é? Então eu vou, beleza, tome gol. Aí o time do CSA começa a se entronchar sozinho. O Vasco, bicho, vocês estão assim, eu vou fazer outro então, toma outro. Aí o time do CSA completamente perdido, esperando acabar o primeiro tempo. O Vasco, velho, vocês estão nessa safadeza ainda? Tome outro, porra! E a gente terminou o primeiro tempo fudido, caralho. Fudido. Por causa dessa atitude nojenta, vagabunda desse time. E, olha, velho, eu não quero ser um cara que venha aqui dizer, não, volta Igor Magalhães. Velho, eu, na hora da demissão do Igor Magalhães, eu falei até que a gente precisava de um fato novo, porque o time do CSA estava estagnado. Mas eu duvido com todas as letras, D-U-V-I-D-O, duvideo que o time do CSA levasse esse apavoro no primeiro tempo que levou agora. Se fosse treinado pelo Igor Magalhães, eu duvido, certo? O Igor Magalhães, ele é no mínimo competitivo, no mínimo, certo? Esse treinador aí, ele demonstrou nesse jogo agora completo desconhecimento do time do CSA e completa covardia em jogos importantes. A gente tinha um jogo agora que a gente poderia tentar jogar, né, de alguma forma, e eu falei, a gente precisa de jogadores de velocidade, precisa de um articulador. Eu discordei dos 3 volantes, eu disse que a gente precisava de 2 volantes para proteger, um meia para articular o jogo e 2 pontas de velocidade, né? Eu falei isso
Falei isso, velho, nos stories do Instagram lá, Porta-Voz do Azulão. Vá lá buscar. Porra, eu vou baixar essa merda e vou postar em algum momento, caralho. Pra mostrar que eu falei essa porra e que eu tô certo. E aí eu discordei completamente dessa atitude dele de colocar o Brian na direita, o Cachoeira na esquerda. Se era pra tirar um dos pontas, era pra tirar o próprio Cachoeira, que não rende há muito tempo. No jogo de hoje até tentou, até buscou, fez alguma coisa, mas, pô, é um jogador de lampejos. O Baianinho no segundo tempo fez muito mais do que o Cachoeira fez no jogo inteiro. O Baianinho é sacado por qualquer coisa e o Cachoeira continua sendo titular. Todos os jogos. Qual é a justificativa disso? Não existe. Não tem nenhuma. O Cachoeira precisa ir pro banco imediatamente. Tá? Então, acabei me perdendo aqui, velho, no que eu tava falando, velho. Esqueci, velho, completamente agora a linha de raciocínio, velho. É por isso que eu não gosto de divagar em algumas situações, assim, em alguns momentos, velho. Mas esqueci. Mas, assim, eu avisei que a gente não podia jogar com medo. E o time do CSA entrou em campo amedrontado contra o time do Vasco. Uma linha de 6 lá atrás, 3 jogadores à frente perdidos e o Thiago Marques à frente deles. Tomamos um gol e em uma jogada lateralizada, que assim, a gente já tem um lateral em cada um dos lados. E já tem mais outro jogador ali para cobrir essa marcação. Então é inaceitável que você tenha jogadas de lateral em que o lateral receba a bola sozinho para cruzar. Você tem 2 jogadores em cada lateral para marcar essa bola. Então é inaceitável que a gente tenha esse tipo de jogada. E no primeiro tempo foram umas 755 jogadas nesse estilo. Os caras tocam a bola de lado, o jogador sozinho domina, ajeita, dá um tapa na frente, olha, mira, pensa, liga para o treinador, pergunta para quem eu devo cruzar essa bola. Aí o treinador responde para tal jogador. Aí ele olha, beleza, desliga o celular, trava, bota no bolso, ajeita de novo, mira mais uma vez e faz o cruzamento. Porque a defesa do CSA no primeiro tempo não era uma mãe, não. Não era nem uma avó. Era uma tataravó. Imagina aquela senhora de 133 anos. Tá ligado? Que não consegue nem caminhar sozinha. Pronto, era a zaga do CSA. A bola vinha para um lado, a zaga do CSA ficava olhando. Olhava para lá. Aí ia todo mundo andando devagarzinho pro lado. Porra, velho. Você tem 6 jogadores numa linha. Cara, eu não sei nem contar mais. Você tem 6 jogadores numa linha. Os 2 zagueiros, os 2 laterais e os 2 pontas. Aí a bola vem pra cá, pra esse cara vir marcar. Aí o time pega e sai. Aí... Velho, o time do CSA entregou o primeiro tempo na mão do Vasco. O time do CSA, acho que hoje, esse primeiro tempo do CSA, ele foi horripilante. Foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi do time do CSA nessa temporada. Tá? Foi incrivelmente ridículo. Um time covarde, um time medroso, um time que não representa o que o time do CSA quer buscar nessa temporada. Certo? No segundo tempo, melhorou. Melhorou, fez um golzinho ali no começo, o gol do Brian de cabeça, né? Mas, pra você correr atrás de um resultado que já tá 3-0, e se esse jogo a gente tivesse pelo menos a decência de conseguir brigar pra segurar a porra do 2-0 no final da merda do primeiro tempo, filha da puta! A gente tava com 2-0 o restante do jogo, fez um gol no comecinho do segundo tempo. E aí, eram 2-1. Mas não, tomou 3, tomou o terceiro. Aí era um 3-1.
O primeiro tempo do CSA foi ridículo. Ridículo, ridículo. R-I-D-I, acento C-U-L-O. Ridículo. Dá pra eu participar daquele soletrando lá do Luciano Huck, né? Pelo menos ver se eu ganho alguma coisa, porque aqui eu só ganho ódio, pressão alta e estresse. Essa bosta vai tomar no cu, bando de filha da puta. E assim, o prejuízo já estava lançado no segundo tempo. E aí a gente não consegue reverter. Por quê? Porque o time tem a sua qualidade, mas que para tirar 3 gols de um time de primeira divisão é muita coisa pra gente exigir desse timeco, né? Esse timeco que, se tivesse pelo menos segurado a porra de 1-0 ou um 2-0 no segundo tempo, no primeiro tempo, no segundo a gente tava com força pra brigar. Mas não, fizeram questão de entregar a merda do primeiro tempo. E eu não tô falando só de jogadores, não. Agora eu coloco a culpa 70% no treinador e na comissão técnica. Covarde, medroso, treinador que não conhece o elenco e só quis se defender nesse jogo aí. Ele até não tem nem tanta culpa do que ele adotou de estratégia agora, porque o coitado chegou agora, ele não sabe o que ele pode botar esse time pra jogar, ele não conhece os jogadores. Mas, meu irmão, a estratégia foi a pior possível. Foi a pior possível, certo? Não quis jogar, esperou que o Vasco se complicasse sozinho, mas ele não entendeu o que é um time de Série A contra um time de Série C. Ele não entendeu isso. Ele não viu meus vídeos também, né, dizendo que a gente precisava incomodar o Vasco. Ele entrou com medo da porra do Vasco e a gente acabou levando uma porrada no primeiro tempo que foi impossível de reverter no segundo. Mesmo o time do CSA fazendo um bom segundo tempo, jogando até bem. Fez um gol, conseguiu algumas jogadas, o Vasco também outras e tal, mas o segundo tempo a gente ganhou. O primeiro tempo que foi o decisivo para a partida, né? Mas enfim, pra gente encerrar aqui, gente, chegou o momento de virar a chave. Segunda-feira agora é o nosso principal objetivo. Campeonato Brasileiro agora é o nosso principal objetivo. E a Copa do Nordeste também, lá no final desse mês. Mas que esse jogo aí a gente fica muito puto pela falta de atitude da equipe. E que esse jogo preocupa demais a sequência da temporada pela falta de atitude que a equipe teve. Esse time precisa demonstrar muito mais. Reclamavam do Igor Magalhães porque ele não colocava o time pra jogar, porque o time era mascarado e tal. E esse time aí que jogou contra o Vasco, esse time medroso, esse time covarde. E aí, esse time aí tem que cobrar de agora, porque senão, na segunda-feira, o time vai entrar em campo mascarado e covarde também, e todo mundo vai ficar reclamando. E aí é o caralho. Tem que mexer agora, porra. Esse treinador aí veio realmente pra mudar o ânimo do time? Se veio pra mudar o ânimo do time, eu não vi não. Eu vi um time hoje covarde, um time medíocre, um time com medo de jogar. No segundo tempo, quando já tava perdendo 3-0, não tinha mais o que fazer, aí foi pra o foda-se, né? Mas enfim, gente, puta que pariu, velho, que ódio do caralho, velho, que raiva, velho. Enfim. É isso, meus amigos, agora a gente torcer para que esse time consiga focar nos próximos objetivos, nos principais objetivos, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, principalmente Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos lá, não pode deixar isso abalar. Tô muito puto, amanhã eu faço um vídeo sobre isso aí. Tô muito puto agora, vai tomar no cu todo mundo. Falou, boa noite.